Amélias, o podcast que busca trazer reflexões de novos lugares para as antigas Amélias, um espaço de construção subjetiva e histórica. Vim aqui para saudar a força feminina. Essa força delicada, mãe, que nos ensina. A onça arranhou, perfumou a mata. A mesma onça roncou, balançou a terra. Sermos nós mesmas faz com que acabemos excluídas pelos outros. No entanto, fazer o que os outros querem nos exila de nós mesmos. Clarissa Pinkola Estes. Eu sou Gabriela Visu, uma mulher movida por fases, amores e sonhos. Eu sou várias em uma. E eu sou a Mini Duarte, guiada pelas fases da lua, amante do ciclo feminino e da alquimia do sangue menstrual. Eu sou a Natália Bandeira, uma mulher cíclica, crítica e cítrica, mas dependendo do ciclo, dá para controlar minha acidez com um pouco de doce e ternura. E nós estamos aqui nesse belíssimo quarto episódio, já chegando com essa música linda para falar do quê? Mulheres cíclicas. E aí, minhas mulheres cíclicas, como é que vocês estão? Ai, tô super animada, gente. Esse assunto é um assunto que eu amo de paixão. Vocês sabem que eu me encolho aqui, assim, só pra caber dentro dele, sabe? Tipo, é o copinho entrando no útero que vai receber a menstruação. Eu tô me sentindo assim hoje. Ai, eu amo música com tambor. Ela mexe assim com o meu corpo de uma forma e acho que tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje, né? E eu aqui hoje tô como uma mulher que menstrua, né? Eu tenho, nos últimos tempos, ressignificado minha relação com a minha menstruação. Então, tô aqui para compartilhar minhas experiências e, enfim, acho que é isso. E é isso. Eu também estou aqui num lugar de troca, num lugar de aprendizagem, acho que com muita humildade vindo nesse terreno enorme da menstruação, do ciclo, das fases, que, cara, é muito vasto, de muitos lugares. E talvez seja interessante a gente começar por aí, então, né? O que são mulheres cíclicas? Por que esse título para o nosso podcast hoje? Qual a opinião de vocês? Ai, gente, eu acho que essa é uma questão que é simples ao mesmo tempo da gente falar, né? A gente tentar explicar o que é uma mulher cíclica, mas ela é vasta, como a Gá falou, né? Então, é preciso muito respeito, porque para mim a mulher cíclica é uma mulher de multifacetas, que sou eu, que é a Nath, que é a Gabi, que são todas as mulheres do mundo, porque a gente passa não só pelo ciclo menstrual, né? A gente tem fases pelo ciclo menstrual, que nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso hoje também. Mas nós temos emoções, né? E altos e baixos de emoções, e a gente passa por isso todo mês. Então a gente vive um processo de vida, morte, vida. E isso faz com que nós sejamos mulheres cíclicas, que é mulheres diferentes, mulheres com várias emoções e precisam acolher todas elas. Mulheres cíclicas me remete a uma coisa assim, né? Que a sociedade sempre disse pra gente como que a gente tem que ser e como a gente tem que se comportar. E a gente, ao longo da vida, vai se encaixando nesses padrões. Só que a gente não consegue se limitar a isso, porque nós somos muitas, nós somos múltiplas e a gente tem muitas emoções, muitas. E a mulher cíclica é aquela que
tem que lidar com todas essas emoções, né? De se autoconhecer para entender que tem dia que a gente vai estar assim, que tem dia que a gente vai estar de outro jeito, tem dia que a gente vai estar mais agressiva, tem dia que a gente vai estar mais introspectiva, e é entender que isso faz parte da gente, né? Porque a gente vem de um lugar que, quando a gente tenta ser agressiva, a gente é a louca, né? Mas a louca, para quem que a gente é louca? Quem está chamando a gente de louca? E eu acho que é importante a gente entender que isso faz parte do ser mulher, faz parte a gente ter todas essas emoções e a gente tem que aprender a lidar com isso, né? Acho que é isso. E de fato, nós somos muitas. Uma vez eu ouvi uma frase que me impactou muito, que fala sobre as deusas, né? Na psicologia da minha linha abordagem, a gente estuda muito mito. E aí eu estava estudando essas várias deusas, são muitas mulheres ali, muitas deusas e tal. E aí vem falando que são várias que contam de uma, né? Que a grande questão é essa grande mãe, assim, essa deusa primordial, separada em várias outras. Então nós somos todas isso, né? E eu acho que a gente queria muito trazer esse tema para o nosso podcast, porque somos 3 mulheres, estamos aprendendo aí, acho que ganhando corpo dentro disso. E uma coisa que é muito legal é que no nosso podcast a gente está tentando fazer de maneira muito orgânica, né? Então, respeitando os nossos ciclos, acaba que a gente fica meio alinhada no final das contas. Mas a gente respeita, a gente tenta ali ver o momento que a gente está criativo ou não tá, como a Nath disse, introspectivo ou não tá, e aí vai fluindo e vai saindo de uma maneira. Eu acho que é muito bonito ver, é muito bonito ver isso. E uma outra coisa que eu queria trazer aqui nessa questão das mulheres cíclicas é, de fato, a gente não se via sempre como mulheres cíclicas. Na verdade, quando a gente fala de ciclo, a gente pensa logo na menstruação. E às vezes eu sinto que, pelo menos, eu passei uma grande parte da minha vida vivendo em função da ideia da menstruação, como se o ciclo fosse a menstruação. Então você passa o mês inteiro ou com receio da hora que vai menstruar e com sintomas, enfim, ou você passa o resto do mês, tipo, aliviada porque menstruou, então você é um mês inteiro em volta de um ponto. E aí, quando a gente começa a estudar e ver que o ciclo tem várias fases, na verdade, que a menstruação é uma de 4, por exemplo, né? Cara, isso ampliou um oceano para mim, porque eu pensei, agora eu consigo, sabe, ter um contato maior comigo, agora eu consigo entender. Enfim, como é que foi para vocês lidar com o ciclo de vocês? Como é que vocês entendem isso? Para mim foi um processo bem intenso, assim. A menstruação, ela chegou, eu vou falar um pouquinho da menarca, vou entrar na primeira menstruação. Ela chegou como uma coisa orgânica mesmo, eu sabia que isso era uma função minha e que o momento ia chegar, então chegou e foi, eu fui vivendo a função do ciclo da menstruação e do eu cíclico, né, até os meus 20 anos. E foi quando eu comecei a entender que tinha algo mais. Eu comecei a ver ali na internet, no Facebook, que tinha algo mais do que isso, que a menstruação não era só um sangue que descia, que tinha a função de eu engravidar ou não, né? E aí eu fui estudar sobre isso e foi fazendo muito sentido para mim, porque eu sempre tive uma TPM muito forte. A Gabi trabalhou comigo e o pessoal na época lá do trabalho, até hoje eles me zoam, mas a zoeira, tipo, quando eu chegava assim, cabisbaixa, a zoeira era: a Mini já tá de TPM, tipo, a Mini tem TPM 30 dias no mês. Eu sempre ouvi isso, porque minha TPM sempre foi muito forte e ela ainda é, né? Então foi através disso, de uma TPM forte, de dores menstruais, que eu comecei a entrar nesse lugar. Porque sempre fez sentido para mim menstruar. Até na época que eu tomei anticoncepcional, eu optei por tomar um anticoncepcional que fingia uma menstruação, porque ele finge, né? Então, porque para mim era importante, eu gostava daquilo, eu sempre tive um contato com o meu sangue, mas culturalmente eu tinha nojo, então eu aprendi com a minha mãe que eu precisava fechar o absorvente e esconder, ninguém podia saber que eu estava menstruada. Nunca fui constrangida por conta disso, nunca tive vazamento de menstruação e tal, mas eu aprendi que o sangue era sujo, né? E eu falava muito isso também, eu reproduzia muito isso. Eu menstruei, meu sangue é mais limpo agora, né? E não tem nada a ver, isso é uma mentira que contam pra gente. E faz com que a gente se afaste do nosso ciclo cada vez mais.
Então, hoje, reconhecer todas essas potências me dá muito mais segurança, inclusive me ancora para que eu possa seguir nos meus desejos, para que eu possa me respeitar mais. Então, fazer contato com o meu ciclo menstrual, fazer contato com o meu sangue, pôr a mão no meu sangue, cheirar o sangue, experimentar o sangue, fez com que eu respeitasse esse corpo aqui que eu tô habitando nessa vida e me dá potência, me dá força para entender os lugares que eu posso estar no momento que eu posso estar, que eu posso chegar, né? Então, acho que a menstruação para mim é meu guia. O meu mês se inicia no meu primeiro dia de menstruação. O meu mês já não é mais dia primeiro de abril, por exemplo. Não, meu mês, se eu menstruei dia 7, meu mês se inicia dia 7 de abril. Eu me guio pela minha menstruação hoje. A Gabi falou, né, da menstruação ser um ciclo. E eu comecei a refletir agora que nem sempre eu encarei a menstruação como um ciclo. Para mim era mais uma coisa de estar ou não estar. Eu estou menstruada, não estou menstruada. Não como algo que gira, algo que, né, enfim, é um processo. E trazendo um pouquinho da minha experiência pessoal, eu menstruei com 9 anos. Minha menarca foi com 9 anos. Então eu não entendi o que estava acontecendo comigo, né? E foi uma vez que eu estava no mercado com meu pai e eu estava toda de branco. Camiseta branca, calça leg branca, sapato branco, meia branca, tudo branco. Aí eu cheguei em casa e tava tudo, o sangue secou, né? E aí eu vi na calcinha, tava marrom. A primeira coisa que eu pensei, eu caguei na calça. Ai, meu Deus! Como que eu não senti isso? Quem nunca, né? Quem nunca? Foi a primeira coisa que eu pensei. Gente, como assim eu caguei e nem senti? Aí depois eu fui falar pra minha mãe, mãe, o que é isso aqui? E aí ela me explicou, filha, eu acho que você tá menstruada, não sei o que. Tá, mas o que isso significa, né? Porque depois a gente entende que é um processo que toda mulher tem que passar, que a gente passa, mas que no primeiro momento significa um monte de coisa. Principalmente para uma criança de 9 anos. Significa que na educação física vai ter dias que você não vai querer fazer educação física, porque você vai estar com cólica. Significa que você agora é mais mocinha do que as suas outras amigas. Significa que talvez você não pode mais brincar como antes. Então, assim, o que era para ser uma coisa simples, a gente transforma numa coisa traumática, né? Porque para mim foi muito traumático, assim, no começo. E eu tinha muitas dores, eu sentia muita cólica. Desde pequena eu tive muita cólica. Eu já fui parar no hospital com pressão baixa de cólica. Então, para mim, assim, menstruar era uma coisa simplesmente horrenda, horrível. E aí, quando eu tive uns 17 anos, eu comecei a tomar o anticoncepcional, né, para poder regular, porque eu perdia muito sangue, era realmente uma coisa complicada ao longo do tempo. E aí, depois, foi passando o tempo, foi regulando tudo mais. Eu queria parar de tomar anticoncepcional e mudar para algum outro método contraceptivo. Aí eu fui pro DIU. Aí eu lembro que eu fui na ginecologista, tá? Eu queria estudar a possibilidade de colocar um DIU. E aí ela falou assim, olha, o DIU, ele traz algumas consequências. Pode ser que você fique meses sem menstruar. E eu lembro que por mais que eu odiasse menstruar, essa informação me apavorou. Porque por mais que eu não gostasse daquela sensação, eu não tinha uma relação muito boa com a minha menstruação, eu sentia que eu precisava menstruar todo mês. Eu precisava sentir aquilo. O meu pensamento girava em torno assim, se eu ficar 5 meses sem menstruar, uma hora essa conta vai chegar e vai vir de uma vez e eu não quero passar por isso, né? Então, eu fui melhorar a minha relação com a minha menstruação e com os meus ciclos depois que eu comecei a acompanhar a Mini nas redes sociais, viu? Fica a dica. Porque eu fui entendendo que realmente é um ciclo, que é um processo, que eu preciso respeitar os processos, que eu preciso respeitar as minhas emoções, que o meu sangue não é sujo, porque eu também tinha muito nojo do meu sangue, né? Era aquela coisa de assim, o sangue é sujo, ele fica abafado e é nojento, enfim. Então eu fui melhorando isso
do ano passado para cá, porque até então era realmente algo muito difícil, algo muito traumático. Enfim, aquelas coisas todas que dizem pra gente sobre menstruação, mas que só a gente se conhecendo para saber que não é um bicho de 7 cabeças assim. Então, acho que é isso. Cara, eu me vejo muito na história de vocês, porque também passei por coisas semelhantes. Para mim, eu menstruei já era adolescente, então assim, não teve muito segredo, não foi uma grande surpresa, já sabia o que tinha acontecido, minha mãe conversava muito comigo, me explicava também, né, tinha a questão de esconder, sempre foi um tabu, mas nunca foi uma coisa negativa. Contudo, eu achava um saco, né, eu pensava que era uma maldição, eu falava, por quê? Porque os homens têm esse direito de nunca sentir cólica, de poder aí fazer o que eles quiserem um mês inteiro, e eu tenho que aqui ficar nesse chabu de uma vez por mês, eu ainda perguntava, meu, por que uma vez por mês? Por que uma vez a cada 6 meses, né? Eu chegava a falar assim, poxa, os homens não menstruam, cara, até os animais não têm isso, por que que as mulheres têm que todo mês? E aí era uma coisa que me gerava muitos questionamentos, nunca tive uma raiva, mas eu tinha um incômodo. E eu lembro até hoje de como que foi esse insight, essa transformação. Em 2018, eu vi um vídeo do TED, né, TED Talks, de uma mulher falando do sagrado feminino. E eu comecei a ver aquele vídeo e tal, e dela tá falando de alimentação, não era nem da menstruação em si. Ela começou a falar de alimentação da terra, porque a gente tem que respeitar os ciclos da terra, quais são os alimentos que vêm, tem alimentos de tal época, são bem mais nutritivos do que quando eles são fabricados numa época que não faz sentido, que a terra tem tal, as quatro, como é o nome? 4 estações, e aí as mulheres também têm 4 ciclos, e aí, e tipo, ela foi conectando. Quando eu saí, terminei aquele vídeo, eu saí com a minha mente assim, em explosão. Eu lembro que eu saí, a primeira coisa que eu fiz foi pesquisar mais, eu entrei na página dela, segui toda, ela em todas as redes sociais, ela não postava nada, fiquei muito triste. Mas eu comecei a pesquisar, consumir conteúdo, e na mesma semana eu comprei o livro Mulheres Correm com os Lobos. Cara, eu não li, tá? Mas eu comprei. Eu li o primeiro conto, eu li só os contos, eu não li análise nenhuma, né? Enfim. Mas eu comecei a me relacionar, tipo, nossa, eu posso conhecer o meu corpo. Daí eu conheci a mandala lunar, que é um método para você ir identificando suas emoções ao longo do mês. E aí eu comecei a descobrir que, e cada vez que eu ia respeitando mais, eu ia me dando melhor. Tipo, não era mais um incômodo, não era mais um chabu, era um privilégio. E eu olhava para as pessoas ao redor, olhava para os homens que não têm esse contato e tal, e eu pensava, cara, eu conheço o meu corpo, eu sei quando eu vou estar assim, eu sei quando eu vou estar assim, e os caras não sabem. Na época eu tava até eu conversei até com uma pessoa que ele falou assim para mim, um amigo, caramba, mas eu fico pensando, eu fico invejando esse conhecimento que você tem, como você pode medir, né? Como... E falar, são as mulheres. Não tem que fazer, nasci privilegiada, né mesmo? É Mas é isso. poderoso, né? Nossa, é um poder, é uma Em algum força. momento a gente tem que ter um privilégio, né? Em algum momento. A gente descobre que tudo aquilo que a gente se achava diminuída, na verdade, é tudo aquilo que nos torna privilegiadas também. Assim como cada um tem o seu próprio espaço, né? E daí eu fiquei, caramba, incrível isso. Mas foi um processo, né? E, enfim, é isso. Que lindo, gente. E eu fico pensando assim, né? Quando a gente hoje, pelo menos quando a gente menstrua, não tem mais aquele ritual, aquela coisa maravilhosa de vir, a família, mulheres, não existe mais isso, né? E é algo tão potente, algo tão poderoso. Eu fiquei muito nessa, Gá, me identifiquei muito com o que você falou, porque quando eu comecei a conhecer meu ciclo, quando eu comecei a perceber que eu podia, que era possível saber que eu estava ovulando, que eu estava ovulando e no período fértil, que eu estava menstruando, óbvio que eu vou saber, né? Mas que eu estava no período fértil, eu comecei a ficar, uou, cara, que poder que eu tenho, nossa, porque ninguém nunca me contou isso. Uma coisa assim, e é tão, sabe, e ouvindo vocês falarem, eu fiquei pensando muito nesse processo de que essa é uma informação que na nossa, pelo menos na minha época, que a rede social, né, a de vocês também não era tão forte como é hoje, que a gente tinha liberdade de ir atrás de qualquer coisa, a gente via, né, enfim, na TV, mas se a gente não fosse atrás, se não tivesse um guia ali, a gente não conseguia chegar nesse lugar.
não era falado, isso não era falado. Então era um lugar muito difícil para você chegar, sabe? Eram poucas mulheres que falavam sobre isso, e quando elas falavam, era num lugar muito fechado também, porque tinha muito preconceito, né? E isso traz potência, gente, assim, para quem tá ouvindo, gente, né? Traz potência demais. É um lugar que você se ancora ali, seus dois pezinhos estão no chão e você tá potente. Enfim, eu queria falar uma coisa antes que eu acho que é importante para nortear o que é isso que a gente está falando de ciclo, de estações e tal. Tem alguns estudos, e quem colocou isso, né, em prática, quem falou sobre isso foi a Miranda Gray, que ela tem um livro que depois no final a gente indica, deixa depois no nosso Instagram também a gente vai deixar indicado, que ela fala sobre os arquétipos, e ela nomeia esses arquétipos. Ela dá nome para 4 arquétipos, que é o arquétipo da anciã, que é a lua nova. Por que lua nova? Por que eu tô colocando a lua aqui? Porque nós também, né, quando a gente fala do sagrado feminino e dos ciclos, a gente se apoia muito nas fases da lua, nas estações do ano, porque tá tudo super ligado, né? Bom, tem a fase da anciã, que é a fase da menstruação. Geralmente nessa fase, sem estereotipar, mas trazendo assim uma forma geral do que é anciã. A gente fica mais introspectivo, um momento mais sábio, é um movimento que a gente tá para dentro mesmo, e tá para dentro num lugar de muita sabedoria, de muito cuidado, né? Porque quando a gente menstrua, entra nesse lugar, né, automaticamente. Depois da fase da anciã vem a fase da donzela, que é da lua crescente, que é a fase pré-ovulatória, é a fase que a gente começa a ir para o mundo, né? Então a nossa energia está muito ligada com a energia masculina, e a gente está ali competitiva, é o movimento da gente começar novos projetos, escrever novos projetos, fazer reuniões. Esse é o momento de ir para o mundo. Depois disso vem a fase da mãe, que a gente chama, coloca ela na lua cheia, que é a fase ovulatória, é o momento que a gente está muito maternal, cuidadosa. Então é aquele momento para a gente fazer um escalda-pés, cuidar de uma amiga que tá mal, cuidar da gente que tá mal, ninar os nossos projetos, gestar esses projetos, né, construir, fazer essa construção amorosa, muito de um lugar da mãe mesmo, né? Que também pode entrar aqui. Todos esses que eu tô falando têm um lado negativo, tá, gente? Então pode entrar as coisas negativas disso. E aí vamos para a quarta fase do ciclo, que é a fase da feiticeira, que é a lua minguante, que é a famosa TPM que todo mundo odeia, todo mundo critica, mas é a fase mais potente do ciclo. Por quê? Porque o nosso inconsciente, ele vem mais perto do inconsciente. O que isso significa? Significa que todas as nossas sombras, elas começam a aparecer, e de uma forma não muito elaborada. É por isso que a gente fica muito bruxona, que a gente fica meio bicho nessa fase, né? Irritada, chorosa, vem todas as emoções ao mesmo tempo. Eu brinco muito porque a minha TPM é maravilhosa, ela vem muito. E aí eu choro com comercial, às vezes. Mas por que eu choro com comercial? Não é porque, não tem função esse choro tem função. Eu deixei de chorar alguma coisa que eu precisava chorar, e aí naquele comercial meu choro vem. Então a TPM ela é muito potente, a gente precisa aprender a ouvir e não só criticar, não tomar um remedinho para passar a TPM ou melhorar a TPM. A TPM tem várias formas, tem muitas nutricionistas que têm um trabalho incrível e que falam, né, de como você pode diminuir essa TPM, os sintomas e tudo mais. É importante esse cuidado, mas é importante você se ouvir também, porque é a fase que mais vai conversar com você. É a fase que você está mais vulnerável para suas questões internas. Então, tudo isso que a gente falou até agora, né, dos ciclos, que coisa é essa? Então, este é o ciclo, é isso que a gente está falando. Isso que você falou da TPM, né? É importante a gente entender realmente isso como um ciclo, porque eu vejo muita gente invalidando às vezes as nossas emoções e colocando a culpa na TPM. Isso é uma coisa que me tem um certo incômodo, né? Essa pessoa tá brava, ela tá de TPM. Ela tá chorando é porque ela tá de TPM. Ela tá isso é porque ela tá de TPM. E não necessariamente, né? Isso que você trouxe dos arquétipos é muito rico. Eu não tenho conhecimento, né? Mas eu acho o tema interessante. Mas é importante a gente entender isso para entender os nossos humores e os nossos ciclos, porque nem tudo é TPM.
né? A TPM é uma fase do ciclo e tem várias outras. Então, acho importante a gente não deixar ser invalidado com esse discurso de que ela está sendo assim porque ela está de TPM. Isso é TPM. Né? É uma desculpa para invalidar os nossos sentimentos e para negar os nossos ciclos. Isso é bem perigoso. De fato, de fato. E eu acho que é muito legal ver isso porque nos ajuda a nomear, né? E daí a gente consegue trabalhar melhor com o que a gente dá nome. A mulher sempre foi colocada muito no lugar de louca, histérica. Por quê? Porque tem uma. Eu não chamo de inconstância, mas eu acho que é uma constância diferente. É um ritmo próprio, diferente. Até, inclusive, histeria é uma doença que, se você pegar de onde vem o nome, vem de útero, né? Então, era sempre associado. E se a gente for olhar esses ciclos, ele faz todo um ciclo de um crescimento, né? A donzela indo, crescendo, ficando adulta, amadurecendo, pegando a sabedoria lá da anciã, que morre e dá lugar a uma outra donzela. Então, são vários momentos ali, oportunidades de crescimento, de encontro com os nossos lados mais reprimidos, de maneira mais intensa, de momentos de reflexão. São várias oportunidades. E eu gosto de ver isso de uma forma que, primeiro, né? A cada fase do nosso ciclo, a gente libera uma quantidade de hormônios diferente, a gente libera, nosso corpo se manifesta de uma forma, por isso vem todos esses efeitos. E é uma coisa que cientificamente a gente está descobrindo agora. Só que é um conhecimento milenar. É um conhecimento que nós não temos, a gente vem de um lugar do desconhecido, porque a gente foi emburrecendo, né, ao longo do tempo. Porque isso dos arquétipos que a Mini traz e das deusas, que as deusas também fazem parte desses arquétipos. A gente pegar a mitologia grega, trazer a Ártemis, por exemplo, Hestia, e daí a gente tem várias deusas ali. Isso quer dizer que é um conhecimento que vem de muito lá atrás. Só que a gente tem que resgatar, né? A gente está pegando e aí ressignificando, trazendo, né, tirando da terra, trazendo de volta para o consciente. E é isso. Eu sinto que é muito um lugar do desconhecido, de quem não teve um interesse de descobrir, que agora a gente está resgatando esse interesse e daí a gente está entendendo e utilizando da melhor forma possível. Claro que os ciclos eles têm uma base, até porque tem uma base hormonal, tem uma base de comportamento, uma base de sentimentos, mas não é regra. Pode ser que em cada mulher se manifeste de uma forma. Existe uma tendência para ser mais introspectiva, uma tendência para o encontro com a sombra, uma tendência para a criação de coisas. Mas pode ser que naquele mês aconteceu um monte de coisa na sua vida, você passou por altos e baixos e você passa um mês ali com um tema grande na sua cabeça, que você tem uma outra relação. Mas eu convido todo mundo que está assistindo, todas as mulheres que estão assistindo, a entrar em contato a se perguntarem, se questionarem. Vocês já se viram nessa posição? Já se colocaram nessa posição? E aí eu coloco as mulheres que menstruam e as que não menstruam. Porque menstruar e não menstruar, mesmo as que não menstruam, fazem parte desse ciclo. Também estão no ciclo. Como a gente disse, a gente achava que a menstruação era o ciclo. Mas a menstruação é uma parte do ciclo. Então tem muitas outras coisas aí nesse meio termo. Acho que a gente pode até debater um pouco sobre isso, não sei como vocês enxergam a questão, né? Mas é sempre uma questão que vem, quando a gente fala de menstruação, sempre existem as mulheres que não menstruam e a dúvida delas. Se eu não menstruo, e aí, cabe toda essa questão de ciclo? Eu estou incluída nesses arquétipos? Como é que eu posso identificar isso em mim? Nossa, Gá, total, total. É muito isso mesmo. Eu acho que atentar, né? É importante a gente se atentar a essa questão de não generalizar. Tem uma tendência, como a Gá falou, e aí cada uma, dentro da sua história, vai reverberar emoções e movimentos diferentes, né? Então, isso é muito importante pensar. Agora, uma outra coisa importante também é a gente incluir. Então, não dá para falar que só o ciclo menstrual é o ciclo que é o ciclo das fases aqui. Não, a mulher que não menstrua, ela também passa por tudo isso. Porque, organicamente ou não, essa mulher ela tem questões emocionais que levam ela a ter emoções que eu vou pôr entre aspas coletivas, né? Como essas fases das deusas aqui, dos arquétipos, aliás, que eu falei há pouco tempo. Uma discussão que eu acho muito importante, que tem surgido agora nesse meio do sagrado feminino, são sobre as mulheres trans.
como incluir as mulheres trans nesse processo, porque não tem estudo sobre isso. O que a gente está falando aqui sobre menstruação, sobre os arquétipos, não tem um projeto, até pode ter um projeto científico, mas não tem nada muito de medicina orgânica que comprove isso. É uma coisa muito mais emocional, é muito mais do sentido, né? Então, se é do sentido, como que a gente pode incluir essas pessoas? É até uma pesquisa que eu tenho feito, tem muita pouca coisa escrita sobre isso. Eu tenho até vontade de começar a estudar, então abrir um grupo com mulheres trans, tentar entender o ciclo dessas mulheres, porque existe também, mas eu acredito que é um ciclo diferente, por um movimento diferente. Então, mulheres com vagina, essa é a minha opinião, mulheres com vagina estão mais alinhadas a esse arquétipo, a esses arquétipos que a gente trouxe aqui, porque faz muito parte da história, da construção histórica. Agora, as mulheres sem vagina, a gente precisa repensar como incluir dentro de um sagrado feminino, porque é um feminino também. Um sagrado no sentido de a gente precisa respeitar esse processo, mesmo com mulheres que não têm vagina. Então, são discussões importantes para a gente incluindo essas mulheres, né, todos os tipos de mulheres, inclusive as mulheres, os homens trans também que ainda menstruam, porque como que a gente acolhe esses homens trans, né? Então, acho que, e como que eles conseguem se reconhecer dentro disso aqui? Então, são questões que ainda precisam ser estudadas dentro do que a gente está falando, mas sempre lembrando que a vivência de cada um é muito diferente e que esse é um processo que precisa ser respeitado, olhando para toda a história, né, que antecede ao aqui e ao agora de cada um, e como isso vai refletir na sua vida. Acho que eu respondi, né? Eu fui me perdendo aqui. Gente, olha, só a mesma coisa. Isso é ser cíclica, entendeu? A gente faz isso mesmo. Aqui a gente tá numa conversa sobre do feminino. E quando a gente vai, aí se perde. Maravilhoso. Isso aí. Eu acho que é ver esse feminino que transcende a questão orgânica. Passa pela questão orgânica, não é uma questão aleatória, mas transcende o útero. Transcende o hormônio, né? Vai para uma coisa muito mais ampla. Quando a gente traz essas figuras, quando a gente traz esses arquétipos, a gente está contando de algo muito grande e que faz parte do feminino. Então, sim, concordo super. E uma coisa que eu ia acrescentar, inclusive, nessa discussão, é de como nós todas trouxemos esse lugar negativo, né? E de como por muito tempo foi visto como uma coisa super negativa. Até os nomes da menstruação são nomes engraçadíssimos, se a gente for ver hoje, assim, é um melhor que o outro. O mais popular para mim era o não nome, né? A falta de nome, que era estou naqueles dias. E para mim o não pode ser nomeado, o próprio Voldemort. Assim, era o secreto, o que a gente precisa esconder, o que ninguém pode saber. Que a Nath falou do absorvente, era quase uma operação secreta para lidar com menstruação. A gente não podia nem demonstrar que estava na TPM, senão, igual a mina, a gente era taxada para sempre, com uma característica única, né? E que a gente não pode nem ter a liberdade de poder gritar, de poder ficar, enfim. Claro que a gente não quer tratar ninguém, mas, poxa, emoções. Eu lembro de uma questão que não fala do ciclo da menstruação, mas do parto, que minha mãe sempre me contou que quando você vai para um hospital lá ter o seu neném, que não é aconselhável que você fique gritando, que você reclame de dor, porque você pode ser maltratada pelas enfermeiras, porque as pessoas podem ficar bravas e não quererem cuidar bem de você se você ficar sentindo muita dor e expondo essa dor. E aí eu sempre pensava, caramba, mas a pessoa não tá indo lá para isso? Tipo, não é? Dizem que é uma dor, assim, uma coisa animalesca que vem naquela hora que você. E você tem que ficar aguentando a dor de boca fechada, não podendo expor nada, porque se você ficar vomitando muito, se você gritar muito, se você ficar bravo com alguém, você é tratado mal. Então, eu acho que é muito desse lugar do feminino, do ciclo mesmo. Ele foi muito maltratado, né? Muito escondido, assim. E aí vem nesse lugar de nomes engraçados, do não poder contar, de ser chamado até o dia de Chico, né? Eu não sei de onde vem esse nome, mas eu fico achando muito interessante quem tem um nome masculino. Eu fico, como assim? Melhor. Muito engraçado esse nome. Tipo, naqueles dias, enfim.
Esse do absorvente é muito, né? Eu lembrei, a Mini falou mais cedo, sobre... Quem falava sobre isso era um núcleo muito específico, né? Não era todo mundo que falava sobre menstruação, enfim. E eu me lembro de até quando eu ia falar com as minhas amigas, era uma coisa muito assim, né? A gente não falava sobre, a gente não compartilhava experiências sobre. Assim, era uma coisa muito, ai, aconteceu comigo. Mas tá, como que foi? Como você... A gente não compartilhava isso. E aí, quando chegava o dia que a gente estava numa situação de apuro, que precisava pedir absorvente para amiga, era aquela coisa, amiga, empresta absorvente. E aí a gente tinha que fazer todo um paranauê para ninguém ver que a gente estava pedindo absorvente, porque ninguém podia saber que a gente estava naqueles dias, né? Ninguém podia ver e a gente nem dava nome para isso. E então era muito isso. E quando a Gabi falou disso do... Peraí. Olha o ciclo, a gente tá todas esquecidas O que hoje você tá aqui. falando agora? Ah, lembrei. Dessa experiência do parto, que você não pode gritar porque, enfim, as enfermeiras iam te tratar mal. Isso também faz parte de um ciclo de você, ao mesmo tempo que você menstrua, que você se sente aquele ser potente, olha, eu conheço o meu corpo. Eu passei por uma experiência, né, que eu fui acompanhar minha tia quando ela estava grávida, e eu vi uma mulher que ela berrava de dor, berrava. E eu olhava para aquilo e era um sofrimento que, assim, doía em mim e eu tenho certeza que não era nem a ponta do pé do que aquela mulher estava sentindo. E então, assim, a menstruação, ao mesmo tempo que você se sente uma potência, nossa, eu sou mulher, eu tenho esse dom, eu posso gerar uma vida, eu olhava para aquilo e pensava assim, eu não quero isso para mim. Eu não quero passar por isso, né? Eu lembro de algumas vezes também que eu tive contato em ver como que uma criança sai, né, pela nossa vagina. E eu olhava e falava, eu nunca quero passar por isso, socorro, olha o tamanho disso saindo de mim. Então, Ai, Nath, assim, eu tinha uma teoria de que eu falava assim, pô, a mulher engravida, ela fica 9 meses sem menstruar, na época que eu achava a menstruação um absurdo. Daí eu pensava, mas ela fica acumulando a dor, daí no nascimento vem toda a dor, nada é de graça, pensava eu... eu. Não, total, essa teoria faz muito sentido, né? E então, até isso faz parte do ciclo da gente, ao mesmo tempo que é aquela coisa, que bom que eu tenho conhecimento do meu corpo, mas tem dias que eu não queria ter esse conhecimento. Eu queria ser homem, eu não queria passar por isso, eu não queria sentir cólica. Isso também, acho que também isso faz parte do ciclo de se respeitar e de não querer isso ao mesmo tempo. Sei lá, é muito complexo. Gente, olha como é engraçado, né? O feminino não anda sem o feminismo. Não dá para falar do feminino sem o feminismo, porque sem o feminismo a gente não teria tanta luta a favor do parto humanizado, contra a violência obstetrícia, né? Que fala? É obstétrica. É, É um desses dois aí, gente. Depois, quem souber e tiver ouvindo a gente, me corrige aí. Então um não anda sem o outro, né? E é importante a gente fazer essa junção, porque essa junção é que ancora nas nossas lutas, no nosso conhecimento, no nosso terceiro olho aqui para enxergar todas essas questões, né? Agora, uma coisa que eu queria falar também é sobre como amar, como gostar, como se conectar com algo que dói. Como que eu vou gostar da menstruação se eu tenho uma puta cólica? Como que eu vou querer ter um filho, por exemplo, se isso dói pra caceta, né? Como que eu vou me conectar com a menstruação e fazer tudo isso aí que vocês estão falando se eu tenho endometriose? E é um saco mesmo, né, gente? Imagina, todo mês você ali passa por uma dor terrível, tirando a da gravidez, que é uma vez, né? Fora as outras questões que tem durante aí. Enfim, é um processo muito difícil, mas uma coisa que eu sempre falo é que a dor ela não é normal na menstruação. A dor, várias das reações, né, dos sintomas não são normais. Então, algo está acontecendo aí. E aí, cada uma vai precisar investigar o que está acontecendo, né? Inclusive a endometriose. Então, não é que a endometriose tem uma função emocional de fato e isso está concluído. Fechou? Não.
Mas qual que é a função da endometriose na sua vida? O que que ela tá vindo aí para te ensinar? Essas dores, né? Buscar por tratamentos que te acolham, porque a endometriose é uma doença difícil de você. Hoje está um pouco mais fácil, mas ainda é difícil de você descobrir o que é uma endometriose, que é uma endometriose, aliás, e antigamente era muito mais difícil, mas hoje tem vários tratamentos. E os tratamentos, eles não são tratamentos só com pílula, por exemplo, porque o único tratamento de remédio que tem mesmo, ou é uma operação, dependendo se estiver muito grave, ou a pílula, né? Os outros tratamentos são tratamentos complementares e alguns deles, inclusive, tratamentos holísticos. E isso fala um pouquinho da endometriose, né? Se a maioria dos tratamentos são complementares ou holísticos, tem algo aí que essa questão está podendo faz com que você precise olhar. Enfim. A dor da menstruação também não é comum. É comum você sentir um desconforto, sim, porque, né, organicamente seu corpo ele está trabalhando ali. Então, se você, por exemplo, tem gases e precisa soltar os puns, você vai sentir um desconforto das gases que fica presa, né? A menstruação também. Mas se você sente uma dor que faz com que você vomite, uma dor que faz com que você fique de cama ou que você não consiga realizar tarefas, que te desconcentre, não é normal. Por que que não é normal? Você precisa olhar para isso. Pode ser que tenha questões aí emocionais envolvidas ou questões de saúde física mesmo. Então, é sempre importante fazer. Primeiro, você tira. Se a dor é muito forte, tira a questão física, vai no médico, olha para isso. Se não, olha para as questões emocionais. Por quê? Quando a gente menstrua, o primeiro dia da nossa menstruação, ele vem carregado emocionalmente de todo o nosso ciclo anterior. Então, tudo que a gente viveu no ciclo anterior, a gente vai pôr para fora nessa menstruação, né? E aí a dor, os sintomas, dor de cabeça, por exemplo, tudo isso pode vir como uma resposta aí para você. Então é importante você ouvir. Tá com dor? Veio uma cólica? Tá, volta então. Senta, respira, põe a sua bolsinha de água quente, que quem não coloca, gente, é maravilhoso. Toma um chazinho, se for necessário, toma um remédio também, tá tudo certo. Mas pare e pensa, o que que aconteceu comigo no ciclo passado? Por que será que eu tô sentindo tanta dor? E as respostas são diversas, né? Cada uma vai ter uma. Enfim, eu, por exemplo, dando um exemplo muito específico, eu tive um trauma num determinado dia do mês, de um determinado mês. Todo mês, de todo ano, eu sei que eu vou ficar 4 horas, no mínimo, sentindo cólica. E é uma vez no ano, nesse mês. Mas eu sei o que é. E é algo que é muito difícil para eu resolver, muito difícil para eu organizar. Trabalho muito isso em terapia, mas é um trauma ainda. Então ficou marcado no meu corpo. E talvez seja uma coisa que eu também nem queira deixar me livrar, sabe? Talvez seja uma coisa que eu queira sentir essa dor. Só que eu estando consciente disso, eu já consigo me organizar, me preparar para saber que naquele mês, quando a minha menstruação descer, eu vou precisar de um tempo para mim, de umas horinhas para mim, né? Tem mulheres que chamam a TPM de tempo para mim. E eu acho isso muito lindo. É isso. Nossa, que lindo, eu não sabia. Vou mudar agora na minha nomenclatura, gente. É mesmo, porque para mim era sempre treinada para matar. E eu achava isso, sempre achei isso horrível. É cruel com a gente, né? Amei esse novo nome. Ressignifiquei. Muito lindo. Sim, e na minha opinião, assim, eu gostei muito dessa pergunta, como amar algo que dói? E eu concordo totalmente com a Mini, com o posicionamento dela, com o que ela trouxe. Para mim, para a gente amar algo que dói, a gente tem que conhecer aquilo. O que dói mais, o que dá mais medo, o medo está em tudo que a gente não conhece, em tudo que acontece e não tem explicação. Então, acho que nós três, quando a gente contou, né, do nosso processo com o nosso ciclo, trouxemos que o conhecimento, seja lá qual conhecimento é, de onde vem, trouxe o amor para aquilo, transformou aquele medo, tirou desse lugar. Porque vem muito engessado uma cara já, né? Quando a gente vê na nossa família, na nossa cultura, no lugar que a gente estiver, a menstruação ela já vem sempre com uma cara. Ela é apresentada pra gente, ela é desse jeito. E daí a gente vai criando esses medos, vai criando essas raivas, tal. Mas assim que a gente tem acesso ao mínimo de conhecimento, assim que a gente toca em alguma coisa,
é tão orgânico aquilo que já transforma no amor. Eu achei muito bonita a Nath falando, né? Depois que eu vi o Instagram da Mini, eu já mudei, eu ressignifiquei. E é isso, não precisa, sabe? Eu sinto que não precisa de muito investimento, assim, do tipo, nossa, li 50 livros, fiz. Não, você teve acesso, parece que aquilo é tão seu que já abre, mesmo que você não saiba nomear. Como se fosse um estalo que você fala assim, isso aqui faz sentido, né? Eu nunca vi isso, mas você vê uma vez e fala, é isso. Exato. E aí, para mim, como sempre, né? A única forma de você lidar com algo é colocar a mão na massa, é se envolver com aquilo, é pegar figurativamente, literalmente, a sua menstruação e olhar para ela e entender, né? Então, busque o significado para você. Entenda a função física, né? Como a mim disse, a dor é uma coisa que a gente se acostuma. Mas será que a gente precisa mesmo se acostumar? Será que a dor, só porque ela acontece desde sempre, ela é de fato uma coisa naturalizada, normal? Por que que a gente naturaliza? Né? Então, entenda se tem alguma questão física e vá em busca de acompanhamento. Entenda se tem alguma questão emocional e vá em busca de acompanhamento, sabe? Se coloque junto com a sua menstruação. Dê as mãos para ela. E aí, assim que você entende as funções que você coloca nos lugares, eu acho que você consegue tirar essa imagem de tabu, essa imagem de dor, e você consegue perceber que tem uma coisa por trás ali, um tesouro escondido no final do arco-íris, que é esse sangue menstrual é um super medidor de saúde, saúde física, emocional. Acho que assim, nosso corpo se alinha, né? Físico, psíquico e espiritual. Ele é o medidor dos três. Ele é uma grande união. Então você vai ter ao seu lado uma medição mensal da sua saúde. Você vai ter ao seu lado um planejamento extremamente mais eficaz de como você quer fazer. Você vai ter do seu lado uma visão dos seus potenciais. Você vai ter do seu lado uma intensidade emocional para lidar com suas inseguranças ou questões. Então, assim, conheça. Tudo que a gente conhece, a gente descobre que não é tão grande assim, né? Que é aquele monstro que vem e a gente consegue lidar. Que lindo, Gá. Achei muito organizador isso que você trouxe, porque é esse o lugar mesmo, né? Entender as potências, aceitar e conhecer. A gente precisa desse processo, né? Em ordem decrescente, que eu falei tudo errado. Aceitar, entender e conhecer as suas potências. Seria isso. Uma Não outra tem coisa. ordem, não tem ordem. Tá tudo lindo. A Tudo gente um ciclo. tá meio É tudo ao mesmo tempo. aquarianas hoje aqui, meio. Ah, tá bom. Adoro. Uma outra coisa que eu acho bacana a gente falar também é que eu vejo que tem muitas mulheres que elas não querem menstruar, elas não gostam de menstruar, elas inclusive querem tirar o útero. E eu acho que isso é uma complexidade que cada uma vai ter que olhar na sua história, é claro, mas eu acho que esse é um movimento livre também, né? Existe também, eu tô falando isso porque eu vejo muitas mulheres que trabalham com menstruação, com sangue menstrual e sagrado feminino, que elas trazem uma ditadura nesse sentido, sabe? Não pode tomar anticoncepcional, não pode usar absorvente industrializado, não pode, não pode. Gente, não é assim. Para mim não funciona assim, sabe? Eu acho que é uma livre escolha. Tem mulheres que não aceitam mesmo, que a gente volta àquela pergunta: como amar algo que dói? Né? Tem mulheres que tentam, tem mulheres que ou não querem tentar também, e tá tudo bem. Você escolher não menstruar, como a gente falou lá no começo, não vai mudar o fato de você ser uma mulher cíclica, uma mulher de fases, uma mulher de mil facetas aí. Arrepiei. Aleluia, arrepiei. E meninas, aproveitando que a gente está falando disso, e já para caminhar, porque nossa conversa passou muito rápido, mas já está um tempo aqui conversando, pensando nisso de maneira prática, então. Vamos trazer o prático para quem está ouvindo, vamos colocar isso na nossa experiência do dia a dia. Como vocês lidam com o ciclo de vocês no dia a dia? Vocês têm algum ponto de vista, por exemplo, como vocês lidam com esses momentos de introspecção? Vocês conseguem prever os momentos de introspecção? Vocês conseguem colocar isso em alguma tabela? Vocês conseguem organizar isso de alguma forma? Vocês medem? Vocês não medem? Vocês têm aplicativos? O que vocês usam disso tudo que a gente falou na prática?
Eu faço uso da mandala lunar, que a Gá falou lá no começo. Há 3 anos eu compro mesmo, tem umas meninas que fazem um caderninho, que é maravilhoso, gente, aqui o meu tá lá no meu quarto, senão eu mostraria aqui pra vocês. Parece um diário de bruxa. Você sente que você é uma bruxa quando você toca nele, assim. Eu uso há 3 anos esse, porque eu acho lindo, pra mim tem todo um significado incrível. Mas a mandala você encontra ela na internet. Eu, inclusive, tenho um e-book que tem a mandala lá explicando eu fiz bem parecido com o das meninas da mandala lunar. E eu faço uso da mandala há 3 anos. Então, eu já reconheço como eu vou estar em cada fase do meu ciclo, mais ou menos. É claro que cada fase eu tô diferente, tem algumas coisas que diferenciam. Mas eu já reconheço. Então, o fato de eu usar a mandala lunar e ver esses comportamentos parecidos me deixa mais segura para fazer algumas coisas. Por exemplo, eu vou viajar, vou fazer uma viagem, vou para a praia, por exemplo. Eu odeio ir pra praia menstruada porque eu não gosto de usar o copinho e pra mim me incomoda. Então eu não marco. Eu falo, eu sei que eu vou menstruar aqui, não marco, né? Eu vou fazer algum projeto importante, por exemplo, gravar um podcast com as meninas. Se eu tô numa fase de TPM muito difícil, por quê? O que que acontece? Todo ciclo remete ao ciclo anterior. Hoje eu sei disso. Então, digamos, esse ciclo que passou foi um ciclo muito difícil para mim. Foi um ciclo que eu movimentei muitas coisas aí, no meio veio uma menstruação. Então eu não pude sentir tudo. Então eu sei que o ciclo que vem, a minha TPM desse ciclo agora que eu tô entrando, vai ser uma TPM forte. Então eu vou precisar me organizar, porque se eu for falar de alguma coisa muito importante, eu precisar tomar decisões, não vai ser um momento bacana para tomar decisões. Então, nesse sentido, reconhecendo os meus comportamentos, fazendo a mandala lunar que me ajuda muito, né, escrever, pintar, porque trabalha com todo um processo artístico ali, eu vou podendo reconhecer essas questões. Mas tem outras formas também. Tem aplicativos, né, no celular. Você pode fazer um diário mesmo e anotar. Tem gente que gosta de tabela mesmo, sabe? E anota. O que eu acho importante é você fazer essa anotação. Porque depois você vai comparando todo mês. Você precisa de no mínimo 3 meses para comparar e ver um padrão. Porque sempre tem um padrão. Cada uma tem um padrão diferente da outra, mas sempre tem um padrão. É isso. Eu confesso que eu ainda preciso trabalhar mais isso, né? Porque eu ainda tomo anticoncepcional. Então, às vezes eu percebo alguns sintomas físicos, principalmente para mim, o primeiro que vem é a fome. Eu sinto uma fome descomunal. Assim, eu já sinto fome, né? A taurina esfomeada. Mas eu já sinto uma fome fora do normal. E aí, quando isso tá maior do que o normal, eu falo assim, opa. Aí eu já pego a minha cartelinha e falo assim, falta uma semana. Tô de TPM. Mas assim, é algo muito que eu sinto na hora. Eu tento entender o que eu tô sentindo para entender em que fase que eu tô. Se eu tô antes, se eu tô depois, se é durante. Mas baixei o e-book da Mini, viu? Já fica a dica, porque eu pretendo melhorar a minha relação com isso, né? Eu ainda não acho que conheço o suficiente. Para mim é algo muito sensitivo, mas que também eu acho rico, porque de certa forma é muito intuitivo, né? Então, assim, minha fome aumentou, eu acho que vai vir. Tem também aquela dor de cabeça, que também aprendi aqui que não é normal, preciso olhar mais para isso, porque eu sempre sinto muita dor de cabeça, então eu já sei que dor de cabeça vem do nada, é porque vai vir. E acho que preciso olhar mais para isso. E aí, nos momentos que eu tomo um chá, tomo um banho com a luz mais baixa, tento me reconectar mais comigo. Às vezes alguém vem falar comigo, eu falo, olha, não tô legal hoje, preciso ficar mais comigo, não fala comigo. Então eu tento respeitar os momentos que eu tenho e seguir mais a minha intuição de que, assim, respeitando os meus limites sempre. Acho que é isso. Eu também, eu também. Eu tenho um amor, assim, pela mandala lunar incrível, porque foi né, a primeira coisa que eu vi dentro desse conhecimento, então eu já fiz uma época. Não tenho o caderninho que a Mini tem, mas depois a gente pode até indicar, mas quero, tem esse projeto de comprar, tem que ser no começo do ano, ficar uma coisa fechadinha, né? Mas eu
tenho essa questão que eu sou muito intuitiva. Então, os meus ciclos, eles contam muito disso, que eu não consigo me encaixar totalmente na regra. Às vezes eu consigo preencher a mandala, às vezes eu consigo lá desenhar, escrever, mas às vezes não rola. Tipo, simplesmente não acontece e não acontece. E aí o que eu aprendi muito estudando o meu próprio corpo eu preciso respeitar. Então, o que eu faço é isso. Acabou que virou uma coisa que eu fiz por bastante tempo a mandala, então tenho várias, e acabou que eu fui gravando mais ou menos as sensações de cada ciclo. Então, hoje eu não pinto a mandala, quero voltar a fazer, porque passei por muitas transformações, e isso com certeza alterou, mas eu vou meio que sacando. Então, por exemplo, se eu tô, né, beleza, fui lá, menstruei, passei a semana, sentia dor, não sentia dor, entrei na fase da donzela. Daí eu já sei que eu vou estar muito produtiva. Daí eu falo, cara, tá bom. Eu não vou ficar estudando agora, porque eu sei que eu vou ter um momento que eu vou ter vontade de estudar. Então eu vou me dar esse tempo, eu vou assistir essa série, vou maratonar 3 séries seguidas, jogar um videogame, entendeu? Eu vou fazer nada, vou às vezes desmarcar o compromisso, ficar na minha casa trancada dentro do meu quarto. Eu falo que aqui agora com a pandemia, eu reorganizei muito, então eu falo que eu tenho um casulo, daí eu vou ficar no meu casulo, quietinha, sem conversar. Aí, na outra semana, eu sei que eu vou estar animada, daí eu já pego todos os livros que eu não li. Claro que eu não leio mais de um livro por semana, mas às vezes acontece. Daí eu começo a ler, estudar, estudar. Aí eu sei que na outra eu vou fazer, daí eu já marco todas as reuniões. Então, vai na intuição e vai fazendo. E eu tenho vários recursos, né? Ah, não tô fazendo minha mandala, mas, cara, eu gosto de desenhar, então eu desenho. Ah, eu gosto de ler, e às vezes eu separo. Eu gosto dos vídeos no YouTube, às vezes eu vejo vídeos no YouTube. Então, é muito disso. Sintam o corpo de vocês, vão experimentando, reconheçam quais são os gostos. Eu acho que essas raivas, esses medos contam muito da falta. E quando a gente está na falta, a gente não sabe qual é o desejo, às vezes, né? A gente só sente a falta, a necessidade de fazer alguma coisa. Então, reconheça esses desejos, esses gostos, que isso dá muito lugar, isso ancora muito, de fato. E eu acho que daria pra gente falar disso, assim, tantos episódios, passou tão rápido, eu tô com uma sensação, não sei se tô com essa sensação, mas de mulher faminta mesmo, né? Acho que vem essa fome que eu falo, cara, mas tem tanta coisa para falar. Cada arquétipo por si só, por exemplo, daria um podcast suave, tranquilo. Mas quem sabe a gente pode até pensar num formato mais para frente, trazer isso de outras formas. Eu acho que a ideia hoje foi abrir essa porta da jornada do ciclo menstrual, né? E amei, gente, amei. Quem sabe fazer um Mulheres Cíclicas parte 2? Mulheres cíclicas de cada ciclo. Maravilhoso. Nossa, eu amei também. Eu tô muito com essa sensação, Gá, de passou rápido, a gente queria falar mais e tal. E eu queria falar uma coisinha também, que se atentar às diferenças, né? Cada uma aqui tem uma forma de lidar e de reconhecer e que funciona para cada uma, né? Então, eu acho que isso é muito importante. Todas as mulheres, cada mulher que estiver ouvindo a gente, decidir também seguir esse ciclo, que fizer sentido, vai encontrar a sua forma, né? Você vai precisar de um tempo ali de atenção para isso, é claro. Mas depois você vai encontrar sua forma, e aí vai dar para ver os reconhecimentos, fazer todos esses planejamentos que a H falou que faz, né? E, infelizmente, tem mulheres que não têm condições de fazer esses planejamentos, porque não tem tempo, não tem espaço, tem filho, o trabalho não permite. Mas aí você dando. É um processo de dar limites também dentro das possibilidades, reconhecer o lugar que você está e dar limites dentro do possível, né? E claro, nós somos 3 mulheres aqui, terapeutizadas, estamos em terapia há anos, e isso facilita a gente reconhecer algumas coisas, né? Não tem como a gente excluir isso também. Então, talvez vocês encontrem, quem não tem um processo, assim, eu fico pensando, pode encontrar uma dificuldade de se ancorar ou de encontrar redes de apoio. Mas a mensagem é para que vocês não desistam. Se precisar trocar uma ideia, se precisar de uma rede de apoio, vem cá, conversa com a gente, que a gente super vai apoiar, ajudar, né? Porque isso é transformador, assim. Foi o que transformou a minha vida, foi através da menstruação que eu pude abrir meus olhos para um monte de coisa e eu não tenho dúvidas que vai transformar vidas de outras pessoas também.
E falando nisso, nós estamos muito na fase de ancorar, criar corpo, reunir. Queremos conhecer todas essas Amélias aí que estão nos escutando, queremos criar comunidade. Então, aproveitando esse espaço, para anunciar que primeiro temos um Instagram, agora do nosso podcast. O Instagram chama Podcast Amélias. Então busquem lá nas redes sociais, né? Sigam para saber quando vão estar os episódios, para conseguir ter acesso a materiais. A gente vai ampliar essas discussões que nós estamos trazendo para o podcast. O que não cabe, não deu tempo de falar, nós vamos colocar lá. Então, apareçam lá para trocar, para a gente poder conhecer a carinha de vocês. Eu acho que é muito legal saber que está repercutindo, a gente está recebendo vários feedbacks muito positivos, isso ajuda super o nosso trabalho, mas é legal também ver a carinha de quem está ouvindo, né? Acho que dá uma sensação de proximidade aí. E nós queremos, inclusive, investir nessa proximidade, estamos criando um grupo no Telegram, e as informações vão estar melhor ali descritas no próprio Instagram. Nós vamos colocar lá tudo bonitinho, mas queremos conhecer o clã das Amélias, queremos trocar, saber das experiências de vocês, né? Estamos pensando em um material exclusivo, das indicações, das coisas que nós falamos aqui, de trazer isso para o nosso Telegram, de criar essa comunidade. Então, sintam-se todos convidados para comparecer lá. E é isso, né, meninas? Acho que as informações ficam todas no Instagram, né? Sim. Eu só quero falar uma coisa antes, Nath. A Gabi tá muito relações públicas do nosso podcast, gente. Vocês viram? Eu amei. Eu encarnei esse arquétipo das relações públicas do século XXI. Eu amei. E é isso, gente. Então, ótimo. Sigam a gente, acho que sigam nas nossas redes também pessoais para conhecer um pouco do nosso trabalho e trocar nosso conteúdo, né? Como a gente já falamos em outros episódios, mas a minha é @psigabriela.pbizu. A das meninas é... Eu não lembro, vocês vão ter que falar. Meu é psi.nataliabandeira. E o meu é amine.psi. Maravilhosas. Muito bom nos reunirmos aqui. Daqui a 15 dias nós voltamos. E é isso, gente. Muito obrigada por compartilharem esses momentos de vocês, por entrarem nesse espaço sagrado com tanta delicadeza, com tanto acolhimento. E seguimos na nossa luta nesse conhecimento aí desses ciclos extensos e gigantes, né? Então tá. Tchau, gente. Beijos. E fui. Beijo, gente. Estamos aqui para sermos lembradas como Amélias, mas não aquela, a nossa.